O funeral do influente rabino Chaim Kanievsky reuniu milhares de judeus ortodoxos neste domingo perto de Tel Aviv. Figura-chave no judaísmo e líder da comunidade judaica lituana, Kanievsky morreu na sexta-feira aos 94 anos. Seu funeral foi marcado para a tarde deste domingo em Bnei Brak, cidade ortodoxa vizinha à metrópole de Tel Aviv. Milhares de fiéis encheram as ruas e se aglomeraram nas escadas e até nos telhados para assistir ao funeral. A polícia israelense estimou o fluxo em cerca de 750 mil pessoas. O esquema de segurança reuniu 3.000 agentes, além de paramilitares, para evitar tragédias como a que ocorreu em abril do ano passado, quando uma debandada durante uma enorme peregrinação judaica deixou 45 mortos no norte de Israel. O rabino era conhecido como Príncipe da Torá. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett afirmou em um comunicado que Kanievsky era um verdadeiro líder público que de sua modesta casa liderou dezenas de milhares de pessoas em Israel com sabedoria, bom senso e rara habilidade. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. No livro do Êxodo, somos informados sobre a escravidão de Israel no Egito. Os israelitas estiveram na escravidão por 400 anos. Durante grande parte deste tempo, estiveram sob o favor de José e do faraó do Egito. Depois que José e o faraó morreram, um novo faraó subiu ao trono e começou a infligir e oprimir o povo de Israel. Deus permitiu que isso acontecesse porque Ele queria que eles saíssem da zona de conforto no Egito para irem para uma terra própria, prometida a Abraão e os seus descendentes, por meio de uma aliança de sangue. Gênesis 15, versículo 13 em diante. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Os israelitas estavam desfrutando de prosperidade e se integrando ao modo de vida e cultura dos egípcios. Durante quase 400 anos, aos poucos começou a esquecer sua herança espiritual, assim como muitos judeus que vivem hoje no mundo. No entanto, Deus os queria separados dos egípcios, separados dos ídolos e do modo de vida da sociedade egípcia, da qual todos os israelitas estavam acostumados a conviver. Chegou um momento em que eles estavam tão aflitos e sem esperança no Egito por causa da tirania do faraó, que se voltaram novamente para Deus, clamando a Ele por libertação. Deus sempre quis que o seu povo visse que Ele era o Deus deles, e eles eram o seu povo, e que Deus queria um povo santo, separado para Ele, dos caminhos da idolatria e do estilo de vida daqueles egípcios. Deus teve que trazer sobre o povo no Egito tamanha aflição que eles seriam forçados a clamar por Ele, por ajuda e por libertação. Apenas por perceber a dura realidade que eles estavam de fato na escravidão dos egípcios e sob a opressão do faraó.
por causa da sua aliança feita com Abraão com relação aos seus descendentes e à terra de Canaã, hoje conhecida como Israel, Deus lhes enviou um libertador, Moisés, que os tiraria da escravidão no mundo do Egito, os levando ao sangue da aspersão e finalmente para a terra prometida de Israel, a herança de Deus, simplesmente por causa da aliança que ele havia feito com Abraão e selado com o sangue. Sua terra deveria ser para eles uma possessão eterna. A história hoje se repete de certa forma. O povo de Israel continua distante de Deus, mas hoje vivendo em escravidão ao Deus desse mundo, Satanás. A maioria do povo de Israel não vê que Deus está usando esta pressão aplicada através dos seus inimigos que os cercam por todos os lados para levá-los ao mesmo ponto em que estarão tão desesperados que clamarão a Ele por libertação, clamando por um Messias. Acontece que este será o momento em que Deus utilizará os seus termos e não os deles. Então virá Jesus, o Messias. Está chegando o tempo em que o povo de Israel, como nação, também será salvo. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Assim como o profeta Zacarias também declara em Zacarias 12, a partir do versículo 10, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Meguido. Deus vai restaurar espiritualmente o povo de Israel como nação nos últimos dias. É promessa de Deus. Ezequiel 36, 31. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, reestabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e farei. O profeta Ezequiel já está se prolongando para os dias do reino milenar. Mas ele não deixa de dizer que o povo de Israel será todo restaurado espiritualmente. Deus vai restaurar espiritualmente Israel também por causa da aliança de sangue que fez com Abraão. Esta salvação será fornecida por eles através do Messias, o nosso Senhor Jesus. Eles reconhecerão que Jesus, o seu Cordeiro Pascal, foi sacrificado por eles, tomando sobre si maldição. Assim, quando o povo de Israel se volta arrependido para Deus, com fé no Senhor Jesus, a maldição da lei que paira sobre eles é quebrada e eles são libertos da escravidão espiritual do pecado. O povo de Israel, os judeus convertidos, são a segunda parte das duas testemunhas. A primeira são os gentios, nós, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, independente da sua origem. Ambos, os judeus convertidos e os gentios, receberão um reavivamento espiritual durante o período da grande tribulação, assim como aconteceu nos dias do Pentecoste, descritos em Joel 2 e Atos 2. O Pentecoste em Jerusalém acontecerá novamente, mas desta vez será no meio de uma grande agitação, nos céus e na terra.
Deus vai restaurar espiritualmente Israel porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não muda a sua promessa. Imagine, se Deus não pode ser confiável para manter suas promessas de aliança com Israel, então como ele poderia ser confiável para manter suas promessas para a igreja, que por inclusão e extensão se tornam membros da comunidade de Israel, sendo espiritualmente enxertados na oliveira, que é Israel, sustentado pela raiz, que é o nosso Senhor Jesus, e a videira verdadeira, de quem todas as bênçãos espirituais fluem para os ramos naturais e para os ramos enxertados. Deus levará Israel ao ponto em que eles perceberão que servir ao Egito deste mundo, seus ídolos, e confiar nos seus governantes deste mundo, não pode salvá-los da destruição. Quando eles estiverem em meio ao tempo da grande tribulação, eles carregarão um grande fardo e a capacidade de suportar estará muito além do que eles podem aguentar. Mas Deus ouvirá o seu clamor, como ele fez no tempo dos seus antepassados no Egito. Ele ouvirá do céu e responderá ao seu apelo, tendo compaixão de Jacó. Nos tempos do Egito, Deus enviou Moisés. Nos tempos do fim, Deus enviará seu filho, Jesus, o Messias. Sim, o tempo de angústia de Jacó está chegando sobre Israel e sobre todos os cristãos, sobre todo o mundo incrédulo. Mas Israel e os santos de Deus serão salvos pela vinda do Messias. Mais uma vez, Deus está olhando para Israel e reconhecendo que o seu resgate está chegando. Jeremias 30, versículo 3 em diante. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros, servirão ao Senhor, ao seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel. Declara o Senhor: eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oremos. Obrigada por esta mensagem, Senhor. Clamamos pelo povo de Israel. Clamamos pelo arrependimento. Que o Senhor Jesus esteja tocando no coração de cada um deles, para que eles possam abrir os olhos e enxergar o verdadeiro Messias, que em breve virá buscar a sua noiva. Judeus e gentios, todos fazendo parte da igreja espiritual. A noiva de Cristo é uma só. Todos devem professar que o Senhor Jesus é o seu Salvador, o seu Messias. Obrigada, Senhor. Ansiamos pela sua volta todos os dias de nossas vidas. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.